bem-vindos, bem-vindas ao encontro de estudos dessa tarde de Arautos. Então, nesse momento, aonde você estiver, se conecta com essa energia da Casa de Arautos e que uma proteção, uma luz vai invadindo o espaço e protegendo para o encontro dessa tarde. Então, essa luz invade o espaço físico onde você está, formando uma proteção, vai protegendo a todos aqueles que vão se conectando aqui também, na tarde de estudos. A gente agradecendo essa proteção e se conectando a essa energia da Casa de Arautos, essa energia maior que sustenta. A gente inicia o nosso encontro, começando com os recados dessa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Passando aqui os recadinhos para vocês. Pessoal, todas as quartas-feiras nós estamos aqui com esse grupo de Arautos do Espiritismo, das 14 às 15. E cada quarta-feira nós estudamos uma das obras, um dos livros do Kardec, junto com o Livro dos Espíritos, sempre fazendo uma ponte com o tema. Então ficou assim, pessoal. Na primeira semana do mês, a gente estuda o Evangelho, mais o Livro dos Espíritos. Na segunda semana, o Livro dos Médiuns, mais o Livro dos Espíritos. Na terceira semana, o Céu e o Inferno, mais o Livro dos Espíritos. Na quarta semana, a Gênese, mais o Livro dos Espíritos. E hoje é a terceira semana, a gente vai estudar o Céu e o Inferno, capítulo 3, o Céu. Tá? Outro recado, pessoal, é que todos os domingos, às 16h30, na Rádio Boa Nova, 1450 AM, tem os programas do Dr. Reinaldo Leite, com episódios inéditos, palestras, seminários, as tertúlias, sempre com os temas muito interessantes e super atual. Tá bom, pessoal? Então, participa lá, ouçam e compartilha com a família e com os amigos. Obrigada, pessoal. Obrigada, Hilda. Então, boa tarde a todos. Acho que agora podemos começar. Boa tarde, Delmar, seu Almério. Hoje, então, capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno. Vamos falar sobre o céu, certo, seu Almério? Sobre o céu, isso. Vamos falar do céu, né? Porque o inferno a gente já sabe, né, Michele? Pois é, seu Almério. O inferno a gente já tem mais ou menos uma ideia do que seja, viu? Então vamos falar do céu, bem melhor. Já que nós podemos, vamos fazer. Então, eu estava comentando assim, né? De onde vem essa ideia de céu? Um céu é lá em cima, acima da nossa cabeça, e inferno abaixo da nossa cabeça, abaixo dos nossos pés. De onde vem esse pensamento, essa ideia, que já vem vindo há milhares de anos, né? Essa mesma ideia, e ela ainda perpetua em todos nós ainda, bem forte no nosso pensamento, na nossa alma. A ideia de céu, inferno, dessa maneira. Até Jesus, né? Olha só, Jesus falou a respeito disso. Ele fala num trecho de Mateus, né? Mateus que escreveu depois, amai-vos vossos inimigos, fazendo o bem, para serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus. Olha só. Quando ele fala céu está no céu, dá uma ideia de lugar, um espaço, para você estar bem, para você estar feliz, gozando das delícias da vida e tudo mais, você precisa ir para esse lugar. Então, partindo desse pensamento, por que a gente conserva até hoje essa ideia de lugar, né?
Eu acredito que isso tudo é fruto de ensinamento daqueles que vieram nos ensinar, porque quando aqui nós chegamos aqui como espíritos impuros, imperfeitos, ignorantes, né? Então, os espíritos superiores que vieram aqui nos ensinar desde o comecinho e depois os outros espíritos mais superiores, Jesus e assim por diante, né? Como que eles fizeram para ensinar a cada um de nós? Qual era a metodologia deles? Eles ensinavam a cada um de nós usando daquilo que nós conhecíamos. Não é assim? Usava daquilo que nós conhecemos para poder ensinar. A gente faz isso até hoje com as nossas crianças. Para ensinar, a gente usa de um exemplo que elas conhecem para poder você fazer um link com aquilo que você quer ensinar. Então, o Criador, que dá essa ideia, né? Criador de todas as coisas, dá essa ideia de superioridade acima de todos nós. Daí nós falarmos acima da terra, nos céus e assim por diante, né? Sempre acima de nós. E então, quando nós viemos aqui para a Terra, nós viemos sem esse ensinamento, sem essa consciência de céu e inferno, né? Então, mas só que instintivamente, é interessante isso, a gente já tinha um pensamento de criação, pensamento de Deus, que está acima de nós, né? Instintivamente, a gente tem esse pensamento, porque naturalmente nós viemos de lá, da criação. Então, a gente guarda esse ensinamento para nós. E esse ensinamento se estendeu por todos esses anos que nós estamos se desenvolvendo aqui, de céu e inferno, lugar localizado. Se nós tivéssemos tido outros ensinamentos, né, diferentes, talvez nós tivéssemos uma outra ideia, né? Por exemplo, se nós tivéssemos conhecimento da estrutura da Terra, como que a Terra foi criada, nós não íamos pensar que o inferno estava entranhado no meio da Terra, como nós falamos, né? O céu está embaixo da Terra. Se a gente tivesse conhecido como que a Terra foi organizada, foi projetada no universo, a gente não ia ter essa ideia. Se tivéssemos conhecido o infinito do espaço, a multidão de mundos que se espalham por todo o universo, nós não íamos ter a ideia de um céu localizado acima das nossas cabeças. Então, tudo isso foram ensinamentos que nós não recebemos, né? Viemos receber esses ensinamentos agora, como ele coloca aqui no Céu e Inferno, no livro, que o Espiritismo, com outras ideias, com outras informações, vem esclarecer para nós de uma forma bem mais clara, bem mais justa, lógica, né, a respeito de todas esses ensinamentos que no passado foi necessário por causa do nosso pouco desenvolvimento, conhecimento das leis naturais. Foi preciso. Por isso que fala na doutrina espírita que os tempos chegados, né, é agora. A gente já não viu isso em alguma lição aí. Os novos tempos estão chegando. Os novos tempos de novo ensinamento, novos esclarecimentos,
porque o homem está mais preparado para receber esses ensinamentos. Então, como a gente... Oi. Sabe o que eu acho interessante aqui, Samuel? Que a gente também falou em outros encontros, estudo, que o ser humano na Terra, nós todos ainda, diante da imensidade do universo e das leis, nós somos crianças ainda, né? Crianças espirituais. E aí, o que eu pensei? Eu fiz umas analogias aqui com o fato de sermos crianças espirituais. Então, assim, se associa, primeiro, se associa a Deus ao Pai. Não tem pessoa, Pai nosso que estás no céu, não é nome dado a Deus? Quando uma criança é pequena, o pai dela está no alto, né? Para uma criança pequena olhar para um pai, ela precisa levantar a cabeça. Então, essas associações, né, do pai que está no céu, né, um pai que está no alto, eu acho que tem uma... E outro ponto até hoje, se você sai e olha para o sol se mexe no céu, é a lua que se mexe no céu. Se eu sou criança, eu acho que eu estou parada e que o sol está se mexendo, a lua está se mexendo. Então, durante muito tempo, a humanidade ela foi autocentrada, e muitos continuam sendo ainda autocentrados, achando que a Terra é o centro do universo. E se a gente tomar a Terra, né, como o centro do universo, o que está para cima é o céu mesmo, né? E como sempre existiu essa ideia, né, de um lugar paradisíaco, nada mais como olhar para o céu, que traz calma, traz tranquilidade, para projetar ali um lugar ideal. Então, a correlação que eu faço, que para mim é muito clara aqui, né, com esse início, porque senão fica fácil, né? Pega do espiritismo para cá. Mas é legal saber, né? Quem foi aqui católico, foi criado, eu fui criada na Igreja Católica, fui muito à missa, é importante saber, né? Mas de onde vêm essas ideias, né? E tem uma questão também, que não era fácil na Idade Média, né? E aí, infelizmente, já existia, né? Toda uma ideia, porque existe o cristianismo primitivo, por exemplo, né? Onde havia uma tradição de se lerem as escrituras divinas, e as pessoas que liam essas escrituras, elas entravam em êxtase, e aí não precisava de igreja, não precisava de intermediário, não precisava de padre, era se conectar com Jesus diretamente através das parábolas e das escrituras, né? E aí, por que então mudou isso, né? Muda à medida que o temor, o que as pessoas que têm medo fazem? Elas paralisam, elas se recuam, elas se encolhem. E aí, então, se pegou toda uma coisa que já existia, e por uma questão de poder, a gente não vai entrar aqui nesses méritos, mas isso foi usado, né, com temor. Por isso que a importância de libertar as consciências. E uma das finalidades do espiritismo é abrir a consciência, libertar as consciências que estão presas, né, que ainda têm medo. Então, eu acho importante trazer, primeiro, essa ideia de infantilidade, né? Porque senão parece assim, é por ignorância, mas tem uma ignorância que é infantil. Então, essa ideia, né, de paraíso, essa ideia de um Deus associado a Pai, o Pai que está no céu, acho que Jesus, quando ele traz, inclusive, né, a prece que é deixada por ele, é Pai nosso que estás nos céus. Quer dizer, ele sabe que a gente é criança e que a maioria tem, na figura do pai, né, confiança, orientação de vida, né, por mais primitivos que fossem ainda naquela época. E agora, então, eu só queria, assim, trazer a minha reflexão, né, desse período que antecede o espiritismo, porque é lógico, né, quando a gente olha, e aí sim, para os estudos espíritas, né, aí sim, a gente tem aqui, né, a pesquisa da Fernanda, que desde criança, a maioria de nós tem essa imagem na nossa mente, né, de um lugar incrível, né, que a gente, se a gente for bom, a gente vai para o céu, né, se a gente for ruim, a gente vai para um lugar ruim. Então, essa ideia material do céu e do inferno.
E, além do medo, ela é temida, né? E também é incentivado a fazer o bem para ter uma recompensa futura. E também é punido se fizer o mal, o medo da punição é para segurar. Então, vamos voltar também numa época que precisou, em alguns casos, até esse temor, né? Eu fico sempre analisando, né? Às vezes, um momento de temor, se a pessoa teme, ela deixa de assassinar, ela deixa de roubar, ela deixa de fazer um monte de coisa pelo medo. Ah, eu vou para o inferno. Então, de repente, é um freio necessário para algumas consciências mais primitivas. Mas, enfim, para o espiritismo, então, agora vamos fazer a divisor de águas aqui, não existe esse céu material, um lugar que é um céu, um lugar que é um inferno, né? O que sim o espiritismo nos ensina é que são estados internos de espírito, né? E que são conquistados através da nossa evolução. Então, quantos dias... Nossa, meu dia hoje está um inferno. Eu já escutei isso centenas de vezes ao longo da minha vida de um monte de gente. O que a pessoa está querendo dizer? Que o dia dela está um horror. Então, é um estado emocional, é um estado espiritual. Quando você fica com raiva, quando você fica triste, quando você se descompensa, né? Então, é um estado. E aí, claro, a partir do momento que a evolução acontece, quando a gente lê os livros psicografados, o que nós temos nos livros psicografados? Os espíritos superiores, eles já alcançaram uma evolução que o estado espiritual, ele não conhece essas oscilações, né? Ele já passou, inclusive, por elas, né? Então, acho que era isso que eu queria trazer, que também céu é um estado de espírito e o inferno também é um estado de espírito, né? Que passa, né? Que passa, ele é passageiro, né? E o céu são aqueles momentos bons, sentimentos bons, quando a gente coloca uma meta de crescimento espiritual, onde a gente quer chegar, né? Agora, também, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque algumas pessoas, né, que católicas se tornam espíritas, às vezes elas fazem umas associações, né? Tipo, umbral com inferno, né? As colônias espirituais como o nosso lar com o céu. Então, ela só transpõe, mas continua com a mesma mentalidade. Então, é importante a gente também fazer essa diferenciação, né? A gente vive no momento aqui no mundo material e muitas vezes a pessoa ela quer explicações materiais e muitas dessas explicações elas não são, né? Como essa, por exemplo, né? Quando vibratoriamente nós estamos numa vibração mais elevada, lembra de um passe gostoso que você tomou, lembra uma palestra que você assistiu, uma música, isso te eleva, você está no céu. Então, existe o céu mental, o céu espiritual. Quando você goza de boa saúde, quando você está... Nossa, você fala, nossa, eu estou no céu. Tá? Então, o céu ele pode também, metaforicamente, ser aplicado para coisas físicas, emocionais, mentais e espirituais. Então, céu e inferno são criados por nós mesmos. Pensamentos, vontades. Pronto, falei muito. Estou deixando a vez aí. Quem é? Uma parte que está aqui na pesquisa que eu achei que a Fernanda faz, que está muito interessante, né, que está dizendo como é que esse progresso ele se relaciona com o mundo espiritual, né, esse progresso do espírito, né? Então, a gente progride de que forma, né? Pelo nosso próprio trabalho, mas só que tem uma coisa, né? A gente é livre para trabalhar no nosso adiantamento com maior, com menor atividade, com mais ou menos, fazer as coisas segundo a nossa vontade, e a gente pode acelerar ou retardar o nosso próprio progresso, né? E por conseguinte, aí como resultado até a nossa própria felicidade. Então quando diz, né, que o céu e o inferno são estado dos espíritos, do estado do espírito, é como eu me sinto. Então, quanto mais eu estiver trabalhando ou não na minha própria evolução, né, mais essa paz, essa felicidade interna, porque tudo está dentro da gente, né? E Jesus, né, então, trazendo aqui uma frase do próprio Cristo, que ele diz, a cada um segundo segundo as suas obras, né? Então, quer dizer, que não adianta a gente querer se queixar
dos outros, ou culpar alguém, né? Se a gente atrasa aí a nossa evolução, ou conforme as coisas acontecem, senão a gente se queixar da gente mesmo, se queixar de si mesmo, né? Então, cada um se adianta, né, segundo o seu esforço, né? E então, porque tudo isso que a gente está passando aqui nesse estado corporal, ele é transitório, ele é passageiro, né? Nesse estado espiritual que o espírito, né, vai colher os frutos do progresso realizado pelo trabalho aqui na encarnação. Então, nesse momento estamos encarnados e como é que a gente está utilizando o nosso tempo, né? Ao que a gente está dando atenção, né? E aí a gente vai se preparando para novos progressos, para as novas questões aí que a gente vai superando, né? Então, esse progresso do espírito é muito importante, é muito interessante porque depende de quem? Depende de cada um de nós. E nós temos a oportunidade, né? Então, por exemplo, as obras, né, que trazem todos esses ensinamentos, esses aprendizados, o próprio estudo, a própria leitura contribui aí para o progresso, para a evolução do nosso espírito, né? Então, como é que a gente está? Acho que fica uma reflexão, né? Como é que a gente, né, utiliza o nosso tempo, esse tempo que foi nos dado, que a gente tem aqui na encarnação, cada um, né? Uma coisa que eu gosto desse estudo é o paralelo, né? Então, por exemplo, você estuda o céu e o inferno, mas quando você faz o paralelo com o Livro dos Espíritos, que a Fernanda fez aqui né, a pesquisa dos dois, é muito legal. Por quê? Então, aí você está vendo ali no céu e inferno, né, a visão que foi colocada até agora, mas aí vai para o Livro dos Espíritos, capítulo 9, Paraíso, Inferno, Purgatório e Paraíso Perdido. Na pergunta 1012, de acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? Olha a pergunta de Kardec, ele pergunta direto para os espíritos. E olha, então, você tem o livro Céu e Inferno para aprofundar, mas você tem a pergunta 1012, né? E o que ele pergunta? Peraí, céu, né? Céu e inferno, do jeito que os homens representam, existe? E o espírito falou, não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por aí, estão por toda parte. Né? E como os espíritos já disseram, eles se reúnem por simpatia, o que a gente faz aqui toda quarta-feira. Simpatia, a gente vai se reunir. Né? Então, tem pessoas que por simpatia se reúnem para abrir uma empresa, para jogar num time, para fazer uma viagem, para trabalhar juntos, para estudar, enfim. Né? Então, o Kardec comenta, né, um comentário de Kardec, agora não dos espíritos, a localização absoluta de lugares, de penas, que é o inferno, ou de recompensa, que é o céu, só existe na imaginação dos homens. Quanto mais materializado o ser humano, mais ele vai imaginar que o céu é um lugar material. Né? Quanto mais materializado, mais ele vai achar que o inferno é um lugar físico, onde tem o fogo que vai torturar por toda a eternidade, tudo que está lá. Né? Então, é importante, porque se ele está menos materializado, ele vai ter uma percepção do que nós estamos falando aqui, né? Ah, então existem outras dimensões? Só o inferno existe, já que está só na nossa imaginação, né? Mas quando se é criança espiritual, você não consegue compreender, como uma criança mesmo, pequena, não consegue compreender, né? Não consegue entender. E aí, né? Quem que segue aqui? A comparação que Kardec traz para ajudar no entendimento. Vai, Fernanda, você que fez a pesquisa, fala, criança. Pessoal, eu estou aqui pensando, né, que interessante ter essa percepção sobre o céu e inferno, né? E teve uma coisa que me chamou muita atenção, que falou assim, então, pera, o céu e o inferno são criados por nós mesmos. Esse outro olhar, né, para esses conceitos. E como? Pelos nossos pensamentos, as nossas vontades. Kardec também fala, né, sobre as nossas paixões em excesso, né? Então, quando a gente toma ciência de que não existe um lugar, né, um ambiente que nós vamos ao desencarnar,
né, por ter sido bons ou ruins, a gente simplesmente vai, que é o que né, o Livro dos Espíritos traz, que a Delmar acabou de comentar. Nós vamos sendo atraídos para locais, né, com os quais nós temos mais afinidades. Então, eu achei muito bonito isso, muito bonito, porque qual que é a nossa responsabilidade, né? Eu acho que quando a gente compreende esse conhecimento, né, quando a gente entra no grupo de estudo para pensar e ampliar o nosso conhecimento sobre a doutrina, é procurar a gente buscar o nosso paraíso interior, né, e evitar os infernos, entre aspas, né, que muitas vezes nós mesmos que construímos, né, e criamos eles. Então, ter esse cuidado de se colocar numa vibração melhor, né, energeticamente, de nos poupar de algumas agonias maiores, né, é claro, sempre quando a gente está passando pela dificuldade, né, procurar o que nos traz uma certa força, né, a oração. Então, eu achei muito bonito, porque no item 6, o Kardec também fala, os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo eles conhecerem e para progredirem, né? Então, em virtude também do seu livre-arbítrio. Então, achei muito bonito, acho que eu tô ficando, olha, apaixonada. Kardec, eu gosto, ele dá um exemplo, Kardec era pedagogo, então facilita a nossa vida, ele trata a gente que nem criança, né? Olha a metáfora, olha a comparação que ele faz. Imagina a seguinte situação, imagina um concerto, né, de música, aí tem lá, estudou música a vida inteira, um ouvido super refinado, ouvido já educado para entender, para compreender aquela música maravilhosa. E do lado dele está sentado um outro que não conhece nada de música, nada. O que vai acontecer? É a mesma coisa? Não. O primeiro vai sentir o quê? Nossa, uma sensação de felicidade. Ele vai falar, nossa, olha essa nota, olha essa harmonia, olha esse maestro, olha, ele vai ficar em êxtase, ele vai ficar feliz. O outro que não conhece, que não entende música, ele pode até se irritar. Ai, que coisa chata, cansativa, que droga. Olha lá, o concerto da vida é o mesmo. Né? É a mesma coisa. É a sensibilidade. Enquanto uns, né, acham beleza, acham harmonia, quem não está conectado acha o quê? Uma chateação, uma chatice. Então, assim como tem esse concerto, né, a gente pode fazer o paralelo com a vida. Legal? Muito bem. Seu Almério, vamos nessa. Então, essa questão que nós estamos estudando aqui, céu e inferno, né, ela tem tudo a ver com a nossa evolução, nosso progresso, claro. Né? À medida que nós vamos se desenvolvendo em ciência e conhecimento, nós vamos entendendo a natureza, as leis universais e tudo mais, e nós vamos se adaptando a elas e vamos criando ambientes mais saudáveis, melhores para cada um de nós. Mas a questão do céu e do inferno foi uma questão, até agora, necessária para o nosso aprendizado. Aquilo que você falou agora há pouco, a questão do medo. Se eu não tiver medo, eu vou fazer determinadas coisas que vão trazer uma complicação enorme para mim. Mas como eu tenho medo, eu evito. A mesma coisa a questão do céu e do inferno. Uma referência de punição e de prazeres criado como um instrumento para a nossa educação. Né? Então, à medida que nós vamos crescendo, evoluindo, tudo mais em conhecimento e assim por diante, a gente vai entendendo as leis da natureza, o universo, a razão da humanidade está presente nisso tudo para o desenvolvimento. Mas à medida que ele vai ganhando uma certa experiência, ele vai modificando a sua maneira de ser.
como ele fala no Evangelho, ele fala assim, Jesus não falou tudo, mas para penetrar o pensamento oculto de certas palavras, é preciso novas ideias, conhecimentos para trazer solução. A ciência deve contribuir poderosamente para a nascença e o desenvolvimento dessas ideias. Antes do espiritismo, vamos dizer assim, né, é uma marca, nós tínhamos essas ideias estabelecidas aqui de ciência, de desenvolvimento e tudo, não temos. Agora, com o amadurecimento do espírito, pode explicar outras coisas. Antigamente, qual era o pensamento que se tinha? A Terra era o centro do universo, não era? Precisou o quê acontecer para que a gente tomasse consciência que a Terra não é o centro do universo? É um ponto no universo e que há outros tantos iguais, né? Então, aí começa desmistificando essa ideia de céu, inferno e de lugar, como a Fernanda falou, você falou, tudo mais, da evolução que nós vamos fazendo, aprendendo que cada um está num lugar de acordo com o seu progresso evolutivo, intelectual, moral, assim por diante. Porque quando nós aqui chegamos, Deus, nosso Pai, não esqueceu de nada, né? A esse respeito para a nossa evolução do progresso. Ele deu, antes de tudo, né? Antes de vir para cá, ele deu para nós uma chavezinha, né? Para a gente usar quando for necessária, a chave da prática da caridade. Né? Sem essa prática da caridade, nós não abrimos as portas do céu. Né? Só que até agora, essa chave está guardada, a gente não está usando. Está lá no chaveiro, esquecida. Lá. A gente está abrindo outras portas para conhecer, para depois a gente tomar consciência dessa. Né? A prática da caridade. Essa abençoada chave é que vai dar para nós o caminho, a abertura desse prazer, dessa delícia que nós vamos desfrutar depois, que nós tivermos passado por todas essas experiências. Mas uma das partes reservada para todos nós ainda é a prática da solidariedade, da caridade, do amor ao próximo, como coloca Jesus no seu ensinamento. Mas, para isso, é necessário que o tempo corra e cada um de nós vá acompanhando os ensinamentos, observando e praticando dentro das leis que regem a nossa evolução, o nosso progresso. Então, Mério, tem uma coisa que o senhor falando aí, né, que eu também refleti aqui, conforme a ciência vai explicando, então, que o céu não está lá em cima, né? O que está lá em cima são outros universos, tem o sistema solar, tem outros sistemas, e aí tudo isso nos ajuda, né, a entender melhor as leis, né, universais. E a gente tem falou até agora, seu Homério, da parte individual, né? Então, quando fala o céu ou o inferno de pensamentos, né, da pessoa, mas tem também, eu estou pensando aqui, que a gente não falou, que eu acho legal falar, de relacionamentos, né? Também, quando a gente, além do nosso mundo interno, a gente vive em sociedade, a gente já falou também sobre essa lei de sociedade, em outros momentos, e através dos relacionamentos também a gente pode viver um céu ou um inferno. Então, tem pessoas que a gente se relaciona que fala, nossa, é o paraíso, né? É um céu estar com essa pessoa, é tranquilo, é sereno, né? Está em sintonia com a lei de progresso e de evolução. E, às vezes, tem outros relacionamentos que são um verdadeiro inferno, né, Samério? Então, agora a gente pode também, né, fazer esse paralelo, né? Eu falei aqui da pessoa relacionada com a música, também tem com a natureza, né? Tem gente que
fica feliz em estar em contato com a natureza. Tem gente que detesta estar em contato com a natureza, não gosta de ir para o meio da natureza, reclama. Então, veja que o céu e o inferno ele não é só uma questão interna, a pessoa com a pessoa, lógico, né? Ela, quando está com ela, sozinha, né? Mas também nas interações, também nas relações, né, seu Homério? Ou quem quiser entrar, né? Agora, eu acho que ó, a Michele caiu, né? Provavelmente ela está com a internet ruim, né? Onde ela mora, e tem uma hora que eu sei que ela dá um espaço para que as pessoas também falem, né? Dos seus céus e dos seus infernos internos, ou na vida, ou das relações, né, seu Homério? Sim, senhora, isso mesmo. A gente falou um pouquinho das situações individuais de cada um, né? Mas, quando você começou falando, que nós precisamos considerar também a nossa relação de sociedade, de humanidade. No meu modo de ver, e pelo ensinamento dos espíritos, o espírito só pode evoluir, progredir, através do relacionamento um com o outro, para progredir, porque senão cada um cria o seu círculo de amizade, mas sozinho. Mas aí a importância que nós precisamos observar é a questão de humanidade. Quando a maioria estiver sintonizada com a lei de sociedade e essa humanidade compreender a importância dela, um aprendendo com o outro, nós vamos estabelecendo uma harmonia geral, né? Não é só de um lugar para o outro, um bairro, outro bairro e tudo mais. Toda uma população, toda uma cidade começa agindo e pensando da mesma maneira, no mesmo rumo, né? Então, aí está a importância da convivência de um com o outro, porque eu posso passar a minha experiência para você, para um outro, para um terceiro, e você também, verificando que esse ensinamento é saudável, é produtivo, é bom, você também, à medida que você vai se relacionando com o outro, você vai passando essas ideias. Então, você espalha o ensinamento em várias direções, criando uma harmonia e um bem-estar para todos. Daí a importância da sociedade, do conjunto de humanidade na qual nós vivemos, porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Que do jeito que eu estou agindo aqui na minha casa, eu não prejudico a casa do vizinho. Me dá uma ideia assim, né? Eu penso que eu estou isolado, o que eu estou fazendo aqui, eu não prejudico o outro, mas nós esquecemos da lei de vibração que nós estabelecemos, e por essa lei da vibração de harmonia, nós contaminamos o vizinho também pela nossa maneira de ser. Seu Homério, então a gente pode ser um inferno na vida do vizinho, é isso aí? Exatamente. Aqui onde eu estou agora, né? Eu estou vivendo um pedacinho assim. Estou vivendo um pedacinho assim, né? Aí eu preciso engolir, beber água constantemente para poder ir tolerando essa turma que está aí, para mim não ficar em depressão aqui, entendeu? Enquanto eles estão alegres e felizes lá, aquilo que eles adaptaram para eles. Mas contamina, sim, e muito, né? E daí é os transtornos que nós vemos entre os grupos familiares, de sociedade e tudo mais, as revoluções, as discórdias todas, por pensamentos divergentes. Eu acho que é importante, já que o senhor trouxe isso, eu estava na dúvida ou não, mas assim,
vai chegando o mês de novembro, eu sempre gosto de repetir o ensinamento do Dr. Reinaldo Leite. Ele falava que em novembro, principalmente agora, a partir da metade de novembro, começa no planeta todo uma matança de animais muito grande por causa do Natal e do Ano Novo. Porque para poder abastecer as mesas no Natal e no Ano Novo, independente da religião, ainda muitas famílias usam muita carne, então os animais são abatidos. E ele dizia assim mesmo, muito sangue de animal corre por esse período na Terra. E aí, quando o senhor falou agora, né, então a gente pode, nós seres humanos, acabamos sendo um inferno, né, na vida de outros seres. Por isso que é importante a gente ter essa consciência. E, às vezes, quem é mais sensível, nesse período do ano, também se sente mais abatido. E olha o nome que a gente usa para o animal, né? Nossa, os animais são abatidos. É o abatimento de animais. E as pessoas se sentem metaforicamente abatidas, tristes. Então, é muito importante o que o senhor está trazendo agora, né? Se a gente puder, né? E nesse final de ano, reduzir um pouco, né? A quantidade, ter mais respeito e mais consideração, melhor, né? E aí, aqui, ó, tem uma pergunta, não, ela é uma afirmação. Quando vi a questão de que eu sou também responsável pela melhora ou não do meu grupo de convivência, achei incrível. Pois é. Né? Porque, né, a gente precisa cuidar a questão das polarizações. E aí as polaridades, às vezes, no planeta, nesse período, também estão muito intensas, não é? Então, é importante, e não deixa de ser um inferno, né? O que é uma guerra no planeta? E existem mais de 39 pontos de guerra. É um inferno sobre a Terra. Quer dizer, a descrição do inferno, quando você vê uma guerra, e a guerra o que é? Discórdia entre grupos humanos. Um tem uma ideologia, outro tem outra, entram em conflito, entram em guerra. Um tem uma religião, outro tem outra, entram em conflito e entram em guerra. Né? Então, como é que a gente se coloca nesse contexto? Quem mais quer refletir? Eu vou pegar o gancho aqui, pessoal, porque eu achei bem interessante que no finalzinho desse capítulo, o Kardec fala um pouco sobre a felicidade, né? E aí ele faz uma pergunta, ele fala, a felicidade é pessoal? E aí, como resposta, ele fala que a felicidade não é pessoal. Ele fala assim, se possuíssemos somente nós mesmos, sem poder reparti-la com o outro, ela seria tristemente egoísta. Então, nós podemos encontrar felicidade também, eu achei super bonito, que acho que essa visão, né, do coletivo que a Delmar trouxe também, que é em comunhão das ideias que se unem, né, entre os seres simpáticos. Então, eu achei muito, muito bonito, porque ele fala que também há sim, existe uma felicidade relativa, e relativa a todos nós, em cada um do seu nível de progresso, né? Todos nós, com os nossos deveres cumpridos, trazemos conosco mesmos esse elemento da nossa felicidade, né? Então, eu achei bem interessante, já puxando para o último ponto também do capítulo, que ele fala assim, então nessa imensidade limitada, aonde nós podemos encontrar esse céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites, né? Então, os mundos adiantados são as últimas estações desse nosso caminho, dessa nossa trajetória. Então, acho que traz uma outra perspectiva, né? Amplia. Te escutando, Fernanda, que eu estava exatamente nessa parte da felicidade, né? Então foi muito sincrônico, e eu escutando tudo que a gente está conversando aqui, o quanto que é importante, né? Já ir passando essas noções para as crianças, porque como aquele exemplo que a Delmar usa, né? Quando acontece o raio no céu, e a Delmar sempre conta muito esse exemplo, se você explica para a criança o que é o raio,
ela, quando vai para a escola, ela já tem uma noção ali, ela já fica mais fácil o entendimento. Se você falar, São Pedro está arrastando os móveis, aí vai ter que desconstruir aquele aprendizado para construir novamente. Então, falando aí de céu e inferno, né? E como muitas vezes, né, o fazer o bem é para ter uma recompensa, para encontrar esse céu, quanto que é importante já para a criança ir passando essas noções, né, que depende dela, depende de como ela age com os amigos e como ela vai agindo ali na sociedade, que vai depender dela no futuro, ela, né, sentir essa felicidade, poder compartilhar ou não, e essa felicidade de sentir esse céu dentro de si, né, fazendo aí uma comparação, então, e poder repartir com os outros, né, senão não faz sentido. E mais? Alguém gostaria de compartilhar o céu e inferno, pessoal, que acreditava, como é que deixou de acreditar no céu e inferno, você já foi católico, e como é que foi essa ampliação de consciência? Estou vendo aqui a minha amiga Luísa Helena de Uberaba, diga lá. Eu estava aqui refletindo, porque assim, esses momentos aqui são muito bons, quando eu consigo assistir, né? Me traz um aprendizado assim, que reverbera, né, por muitos dias, e eu estava pensando, às vezes a gente está no inferno, né, assim, interiormente, né, tão grande, que a paz ou aqueles lugares que podem nos ajudar nos causa raiva, né? Eu digo assim, o tanto que a gente não consegue sintonizar e usar dessa ajuda, né? Espiritual, né? Às vezes uma pessoa também, né? Um conselho. Então, assim, às vezes a gente tem que ponderar também, né? É aquele momento que a gente está passando, né? Olha, você é bem intuída. Hoje mesmo tinha uma pessoa tão nervosa brigando com a outra na rua. Eu fui tentar falar calma, a pessoa ficou pior, mesmo eu sabendo. Mas aquilo estava um inferno, gente. Um inferno, imagina, num estacionamento, eu estava na fila e aí começou na minha frente umas 4, 5 pessoas, começou uma bateção de boca. Ali, para mim, é a representação da aula de hoje, né? Aí, depois que a pessoa saiu, e ainda tinha umas pessoas na minha frente, essa pessoa veio perto de mim, né, que eu ainda estava na fila. Ela falou, mas ele estava errado. Eu falei, eu sei que ele estava errado, mas é o papel dele ficar te respondendo que nem uma máquina, igual você perguntava, você ficou bravo. Quem ficou nervoso? Não foi você? Aí ele foi se acalmando, nunca vi mais, nunca tinha visto na minha frente, mas o que você falou é verdade. Inicialmente, quando eu falei que ele estava na frente, ele ficou bravo. Mas, de alguma maneira, aquilo entrou, porque depois ali que eles se acertaram, ele veio falar e aí ele terminou de se acalmar. Então, concordo com você, que às vezes a pessoa está no inferno e ele vai atrair o quê? E agora a gente aprende, né? Afinidade, sintonia, ele já não devia estar bem, né? Provavelmente, antes de entrar naquela fila, né? E aí encontrou alguém o quê? Semelhante, semelhante, atraindo semelhante. Aí começaram a brigar lá, nem sei porquê, mas um bate-boca, menina do céu. Então, isso que você acabou de falar. E o exemplo do seu Almério também. A gente está em sociedade, mas às vezes um vira o inferno do outro ali. Como é que faz para transformar esse inferno nesse céu? Eu acho que ele não mudou do inferno para o céu ali na nossa conversa rápida, porque aí também eu já cheguei, ele veio comigo na fila de novo, né? Andando ali umas 4, 5 pessoas, mas ele foi pelo menos ali para um purgatório, ele já estava mais, né? Ele conseguiu até se aproximar do lugar onde ele tinha tido atrito com aquele outro rapaz ali. Então, você trouxe um ponto importante, né? Cuidado, porque às vezes, né, tem alguém que está ali no inferno e a gente, com a nossa calma, quer acalmar o outro, e às vezes piora.
Então, como é que você respira, faz, como a Fernanda falou, né? Faz uma prece, calma, né? Primeiro e aí, quando der a mínima brechinha, daí você, né, dá um espaço para poder. É porque ninguém muda o outro, mas a gente pode uns ajudarmos uns aos outros aqui, né? Através dessa aproximação a gente possa se beneficiar, né? Então, acho que é isso. Nossa, muito legal. Obrigada, viu? Você me fez lembrar aqui. Acabou de acontecer. Antes de vir para casa, acabou de acontecer. Então, e ao tempo todo, se a gente olhar, cada dia, cada momento, pelo livre-arbítrio, a vida vai trazendo as lições e a gente vai fazendo da vida um céu, um inferno pessoal e na vida dos outros, que eu achei legal, porque a Marilza colocou aqui. É isso aí, eu também sou responsável, né? No meu grupo de convivência, quer dizer, eu posso transformar a vida do outro no inferno também, né? E aí, opa, a gente é responsável por isso também. Nossa, muito bom, muito bom. Nossa, e isso é tão interessante, né? Porque como o seu Amério citou a questão dos vizinhos, né? Nessa época de pandemia, muitas reportagens passaram em diversas cidades do país, mostrando condomínios, prédios, espaços físicos em que as pessoas compartilham, né, espaços. E falando, né, dessa lição hoje, o céu, o inferno, como é que a gente pode tirar um aprendizado? Porque a gente não muda o outro, mas a gente pode se transformar. E eu lembro de uma história que eu achei muito interessante, que o rapaz, ele mora num condomínio, e é um condomínio no Rio de Janeiro que é bastante, assim, tem muita natureza, né? Então, é um condomínio que é quase um achado, né? E as pessoas vão para lá para viverem com sossego. E aí muda um pianista. E ele precisava treinar as músicas. Aí veio a pandemia, ele não podia ir para o teatro, ele treinava em casa. Aí a vizinha, aí mostrou a história da vizinha, eu achei muito interessante, porque aí a vizinha, no começo, ela começou a se irritar. Aí ela falou, olha, como que eu vou com esse, né, com esse piano, como é que eu vou ter sossego com esse piano? E aí ela resolveu descer o andar e conversar com ele. E aí eles fizeram alguns ajustes, porque ela também estava trabalhando em casa e era psicóloga. E aí ela tinha que atender os clientes, aquela música. E aí ela falou, olha, mas é que eu sou psicóloga, eu preciso atender meus clientes. Aí ele falou, então tá bom. Então, e aí eles conseguiram encontrar um ajuste, e no fim viraram amigos, um ia tomar café na casa do outro, e aí ele tocava para ela as músicas que ele queria, né? Então, isso poderia ser uma história que poderia ter terminado muito mal. Né? Você me fez lembrar de um argentino que morava na beira da praia e ele começou a reclamar, achar tudo, era um inferno morar de frente para o mar, ali, de frente assim, perto. E ele reclamava do sol, ele reclamava do calor, ele reclamava do sal, ele reclamava de um tudo. Aí ele resolveu ir para o Canadá. O Canadá é maravilhoso. O Canadá é lindo, porque o Canadá tem neve. Tá, ele chegou lá na primavera, primeira semana, ai, que lugar maravilhoso, olha como é fresquinho, olha que natureza exuberante, aqui sim, aqui tem os plátanos, e aí aqui, ele começou, era o céu para ele, aí foi chegando o inverno, primeiro dia, ai, que linda essa neve, estava ele lá, e tudo com videozinho curto, filminho dele se jogando na neve, fazendo boneco de neve, brincando na neve. 15º dia, a neve está 50 centímetros, ele tem que tirar com a pá, aí já não está tão bom essa neve, né? E aí a máquina que não passa, que tem uma máquina que passa para tirar e não passava, e quando passava jogava para cima da casa dele. Um dia ele saiu com o carro, bateu o carro, e aí deu um problema, porque o sal que aquela máquina passa estragou todo o carro dele por baixo, o chassi, ele perdeu o carro, aí ele começou... Nossa, que céu que eu estava, né? Aí ele começou a querer voltar e ele não conseguia vender a casa. Então, céu e inferno, gente, de novo, para mim, assim, é um videozinho que está na internet, já viralizou, assim, o quanto também, enquanto eu estava assistindo, eu falei, gente, é o tema. Quando a gente fala o céu e o inferno é a gente que faz, para a gente, mas hoje a gente estendeu mais, né? Na conexão com o outro também. Nossa, eu nem vi a hora passar, desculpa aí, gente. Posso falar um pouquinho? Essa coisa do céu e do inferno, nossa, durante uma semana eu tenho passado o inferno, mas não por causa das pessoas, enfim, de relacionamentos, mas talvez o relacionamento comigo com as minhas atividades de trabalho.
uma semana sem meu computador, sem poder trabalhar, e quando ele volta, hoje ele voltou com um certo defeito aqui no mouse, na parte que não tem mouse, ele substitui mouse. Nossa, isso para mim me deixou muito danada. Desde a semana passada, estou fazendo um inferno, não estou conseguindo ficar alegre, não estou conseguindo, porque eu perdi trabalho por causa disso, né? De atender clientes por causa disso. Então, isso para mim foi um processo, uma coisa assim, por mais que as pessoas venham, façam alguma coisa, façam dar risada e me agrade, vamos sair, nossa, a tromba ficou lá embaixo, é melhor não ir, nem sair, nem conversar, porque senão eu vou fazer o inferno na vida das pessoas, porque o inferno, eu preciso trabalhar esse inferno dentro de mim. Hoje eu estou até mais calma, eu assistindo a pandemia aqui hoje, começa a me acalmar, então isso daí não veio a calhar. Angelina, a tecnologia é um inferno na vida de um monte de gente, não é só sua, não. Às vezes dá vontade de pegar o celular e, assim, jogar longe, e dá vontade... Então, assim, sim, a tecnologia, de novo, para muita gente, ai, é um céu. É o céu que a pessoa navega, que ela pode estar lá. Mas para aqueles que... Até as meninas... Eu estava vendo num dos grupos que a gente tem juntos aqui, acho que foi a Alexandra que postou, assim, uma semana desligado da tecnologia, né? De computador, fora para ter um respiro. Então, veja aí, você que depende para trabalhar, se dá um defeito, uma coisa que é para ser o céu vira o inferno. A mesma coisa. A mesma coisa que até a semana passada era o céu, para você poder se conectar e trabalhar, deu defeito, mandou para o concerto, veio com defeito, vira um inferno. Então, é isso. Acho que céu e inferno, muito... Nossa, super. E a gente não tinha falado nada nem de tecnologia, nem de pandemia, né? Pois é. Para voltar agora, né, o retorno agora. Muita gente está voltando presencial, fazendo híbrido. Para muita gente é um inferno. É um inferno ter que ficar em casa. Para outros é um inferno ter que voltar presencial. Para outros é um inferno ter que fazer o híbrido. Gente, céu e inferno. De novo. Está o tempo todo em todo lugar. Acho que é uma questão de livre-arbítrio mesmo. É verdade. Michele, você quer voltar a conduzir o final do nosso estudo? Eu tô achando tão como vem a calhar, né? Porque hoje eu estou vivendo exatamente isso. Eu já caí, voltei várias vezes que eu não estou conseguindo entender o que vocês estão falando. Aí eu fico assim, não, respira, vai dar certo, vibrações. Não vamos ficar pilhados, né? Pegar... Mas Michele, é o tema de hoje. Para você, essa última hora foi um inferno na sua vida. O inferno cai, volta. É isso, porque não vai? Quando fala cai, né? Cai para onde? Para o inferno, volta, cai, volta. Né? E dá uma agonia de não conseguir acompanhar, uma pena que não consegui, mas sei que foi uma delícia. Então, já estamos chegando aqui. Depois, não conseguimos colocar, eu coloquei um recado no Facebook, que hoje não conseguimos fazer ao vivo, mas depois esse vídeo, todo o estudo vai para o YouTube, tá bom? Acho que podemos seguir com a nossa prece de encerramento, né, Delmar? Por favor. Então, vamos lá, agradecendo pela oportunidade do estudo de hoje. A Fernanda preparou para nós para o encerramento do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o espírito é o nosso querido Emmanuel, e se chama No Paraíso, que tem tudo a ver com o tema de hoje. E respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através da simpatia particular, mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Em outra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Ela se inicia, se desenvolve, se consolida em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus, o Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros
de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Pão nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E assim vamos encerrando o estudo da tarde de hoje. Até quarta-feira que vem, semana que vem, então, a primeira semana é o Evangelho segundo o Espiritismo, a segunda, o Livro dos Médiuns, terceira, hoje, Céu e Inferno, semana que vem, a Gênese. Então, vamos continuar, sempre fazendo o paralelo do livro, né, de um dos livros da doutrina espírita e o vínculo, né, a ponte, as referências do Livro dos Espíritos. Um abraço para todos e até quarta-feira que vem.